Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast. Eu sou o engenheiro Regis Marques, engenheiro civil, e hoje nós vamos bater um papo aí sobre loteamentos urbanos, né, no que tange ao planejamento, a viabilização, né, do projeto e a legislação. E para tratar desse assunto, eu convidei o engenheiro civil Ricardo Silviano, que é a fera aí nesse assunto, com mais de 100 projetos aí aprovados, né, participação de mais de 100 projetos. Isso. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Regis. É um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Vamos começar aí, né? Como sempre, aqui no Consultal, que a gente procura conhecer aí a trajetória do profissional. E eu te pergunto aí como é que foi essa trajetória até você chegar aí na faculdade de engenharia civil, né? Começando ali na adolescência, da onde você tirou essa ideia de ser engenheiro? Cara, surgiu muito tranquilamente, porque quando eu era pequeno eu sempre tive a mania de desmontar os meus brinquedos, de desmontar o rádio, televisão. Minha mãe chegava lá, videocassete desmontado, eu montava tudo de volta, carro, eu começava a desmontar e montava de novo. Então, assim, eu sempre tive essa questão da engenharia, do processo reverso da engenharia na minha cabeça. E desde criança eu sempre fui muito entusiasta com saber como que as coisas funcionavam, qual que era o mecanismo das coisas, né? E Legal. isso está intimamente ligado com a engenharia, como você sabe, né? Sim. Então, desde pequeno eu sempre tive isso na minha concepção e fui trazendo para minha adolescência. Na adolescência, ah, eu fui aflorando aí que eu tinha uns tios que trabalhavam na área da construção civil que me levaram mais para dentro dessa Desse região. mundo. Até inicialmente eu pensava em ser engenheiro mecânico, né? Que eu falava, ó, eu desmonto carro, eu desmonto Ah, videocassete e já tal. tem experiência Já tô na área já, desde né? os 8 anos, eu já tô Isso, nessa área já. mais ou menos assim mesmo. E aí eu fui para engenharia civil, falei, cara, aqui tá o meu lugar mesmo, viu? Porque é algo muito grandioso, né? Se você for olhar hoje em dia, tudo que a gente tem ao nosso redor envolve engenharia civil, né? Sim. É algo muito grande. E eu fiquei encantado com aquilo e acabei caindo, tendenciando para a área da engenharia civil. Aham. Foi aí um prazo aí de 5 anos na formação, né? Que a gente teve. Formei naquela época que estava aquele boom da economia, Quando foi isso aí? 2014 Você, para 2015, você se né? formou em 2014? Isso. Ah, Aí teve até aquela época que tava as construtoras aí, que teve aquele escândalo do mensalão, sim. aquilo tudo, que aí deu uma parada na engenharia. Aí Aham. acabou que me afetou Um pouco. um pouco. Acho que afetou todo mundo, né, naquele Aham. momento, porque tava um boom muito grande na economia e de repente Veio veio uma a recessão. recessão ali. Todo mundo sabe que a engenharia é o termômetro da economia, né? A construção Aham. civil. E aconteceu aquela questão. Mas foi graças a isso que me direcionou para a área de loteamento. Porque, como estava escasso, Aham. tinha muito profissional experiente e eu tinha acabado de sair do forno ali, Não tava com muita não experiência. tinha contato, não tinha experiência. Aí apareceu um cliente querendo fazer uns projetos de um loteamento em Abadia de Goiás. E eu falei, cara, bora, Bora. bora. Ele perguntou se eu tinha experiência, eu falei assim, ó, não tem não, Experiência não tem não, mas não tem tem não, vontade. mas Tô a com gente tem sangue no olho. muita vontade. Ele falou assim, cara, então eu vou te dar uma oportunidade. Aham. E aí entrei, Meteu as caras. meti as caras e graças a Deus hoje a gente atua com, não vou dizer todas as imobiliárias de Goiânia, mas As as principais. principais a gente já atuou aí, Polo, Show. FR, Localiza, Viver Bem, é, enfim, Vai. todas essas empresas aí e várias outras a gente já atuou, Já então. trabalhou. É. Legal. Só comentar aqui que eu faço sempre essa pergunta, né? Da onde que vem a engenharia na vida do cara e 90% tem o mesmo perfil, assim, de ter desde cedo esse Uhum. interesse por desmontar coisas. É muito Ah, eu interessante isso. sempre falo que o cara nasce engenheiro, né? Já nasce já. Já nasce meio que EBU ali naquela área ali, né? Então,
A outra coisa que eu queria comentar aí vai pra galera, que a partir desse episódio aqui eu fiz uma pequena alteração, então o pessoal só pode comentar se for inscrito no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aí, já aproveita, deixa aí seu comentário, seu chat aí, participe, mande a pergunta aqui pro Ricardo, que a gente vai estar respondendo as perguntas, beleza? Voltando aqui pro papo, uma outra pergunta que eu gosto de fazer também a galera sempre vai falar também a mesma, é sempre a mesma matéria, né? Mas não custa perguntar. Qual foi a matéria mais traumática e a matéria que você mais gostou durante a faculdade ali? A que você gostava mesmo, você brilhava o olho. Cara, a que eu mais fiquei traumatizada foi a única que eu reprovei, que foi Teoria das Estruturas. É unânime, É, né? Porque tá pra cara, nascer um engenheiro que vai chegar aqui e vai ali falar que é outra matéria. o cara que falar assim, não, eu passei de boa nela, você tem que tomar cuidado com Esse aí esse já cara que tava na NASA, é, tá? não, esse aí No Silicon Valley lá. foi diferenciado para ele. E Aham, assim, a matéria que eu mais curti, cara, foi fenômeno de transportes. aham, Hoje eu não atuo, nunca aham, atuei na área, mas eu curti muito a aham. matéria na época, sabe? Show. Massa demais. Legal. E aí, beleza, terminou, você se formou aqui em Goiânia mesmo, Sim, terminou a faculdade, e aí surgiu essa oportunidade logo no primeiro ano ali, que você tinha... já de cara a gente já engajou nesse ramo da Ah, engenharia aí. E legal. até hoje a gente está aí. Hoje a gente já está começando a projetar os nossos próprios empreendimentos, né? Aham, Estamos desenvolvendo algumas parcerias aí. show. E mas a gente continua também prestando serviço para essas imobiliárias em Uhum, Goiânia. entendi. E aí, então vamos começar sobre a questão do loteamento urbano e diferenciando ele da incorporação imobiliária, né? Quais são as principais diferenças entre a incorporação imobiliária e o loteamento urbano ali? Quais são? Geralmente a incorporação a gente vai ter uma área que já foi urbanizada, Uhum, já foi alvo de um parcelamento do solo, que a gente fala, uhum, e teve a sua contrapartida social. O que é a contrapartida social? Na Lei 6766 de 79, ela fala que a gente tem que destinar equipamentos públicos que vão ser de uso comum de toda aquela comunidade da sociedade que está residindo naquela região, né? uhum, Que geralmente vai ser áreas verdes, que vão ser áreas de convívio, áreas públicas, que vão ser áreas que às vezes a prefeitura vai destinar para fazer uma praça, ou vai destinar para instalar alguma empresa, ou algo do tipo, o órgão público, ou um órgão público, que seja uma biblioteca, que uma seja escola. uma escola, um hospital. Então, essa é a contrapartida social, além Uhum, do sistema viário que tem que ter, né? sim. E geralmente essas incorporações elas acontecem com áreas que já sofreram essa questão da, da, Contraparte. da contrapartida social do loteamento, né? Uhum, Tem áreas que algumas incorporadoras elas pegam áreas que ainda não tiveram essa contrapartida, mas é muito difícil disso acontecer, porque uhum, o rito processual ele é mais pesado e mais oneroso para a incorporadora. É melhor ela pegar uma área que já foi alvo de parcelamento do solo e fazer o processo dentro. Por quê? A incorporação ela visa a construção de edificações para no final a incorporadora tá vendendo esses imóveis, alienando eles, né? uhum. E tendo a sua renda, que é o alvo O da objetivo final, incorporação, sim. né? Sim. Uhum, E o loteamento, vamos dizer assim, a fritar dos ovos. Eu vou pegar uma fazenda que uhum. está na região de expansão urbana, pode estar na região rural também? Sim, mas, cara, de 99% dos empreendimentos que eu já fiz, Estavam todos dentro da área. estavam dentro de área urbana, porque a parte de parcelamento do solo, quando ela está na área rural, é um processo muito complicado, porque você envolve o INCRA, envolve prefeitura, envolve estado, envolve federação, então, assim, é algo que os loteadores caem fora. Cai fora. Só acontece isso quando de fato é algo que a prefeitura necessita ou o estado, algo do tipo. Já quando está em uma zona urbana, aí o processo ele se dá só na prefeitura mesmo e nos cartórios, seria isso? Depende, porque tem áreas de uso exclusivo do estado Uhum,
e de áreas de uso exclusivo da União. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho um empreendimento que ela está na região de uma rodovia federal ou de uma ferrovia federal, algo do tipo que Aí envolve a envolve União. outras Então, esferas, sim, né? aí eu vou envolver a esfera federal nesse quesito. O Uhum. Estado ele sempre vai estar presente também, porque a gente, no caso do Estado de Goiás aqui, a gente tem a Equatorial Uhum. como a fornecedora de energia e a Saneago como a fornecedora de água, né? Sim, Então a gente vai ter sempre essas duas empresas envolvidas também. envolvidos. E por tabela, vamos dizer assim, vai estar o Estado também Vai envolvido. estar o Estado também envolvido. Entendi. Você citou a Lei 6766. Quais são as leis assim que vão reger tanto a incorporação quanto o loteamento, assim? Ou, não a todas, né? Mas a principal, assim, vamos dizer. O loteamento, a principal é a 6766. A 6766 é a mãe de todas as leis no que tange loteamento, parcelamento do solo que a gente fala, né? Porque o Entendi. loteamento ele abrange vários outros itens, que no caso seria o loteamento aberto, loteamento fechado, o loteamento que a gente conhece hoje como condomínio, né? Sim. Então ele envolve algo um pouco mais aberto, né? E o parcelamento do solo, ele já fala de uma forma mais específica, né? Aham. Então a gente tem a 6766, que é de 79, e antes da lei de 6766, a gente tem a lei 4591, 64, que Ela ainda tá em vigor, essa daí? Essa tá, 45? tá em vigor ainda, Aham. e ela fala sobre a incorporação imobiliária, que a gente falou lá no Entendi. início. Aham. Então, inicialmente, a gente não tinha uma lei que falava só sobre loteamento, a gente tinha uma lei que falava sobre incorporação. Aham. Então, esse advento Essa que 41 ela é mais antiga, ela é de ela 54. é de 64, 64. E aí 64. ela falava sobre incorporação e adaptava a parte de loteamento também. Isso, porque esse advento do RI, que a gente fala que é o registro imobiliário, ele surgiu até há poucos anos, vamos dizer assim, Aham. dentro de um contexto de uso do solo, Sim. né? Que antigamente o que acontecia? Eu tenho uma fazenda aqui, eu vou ali e redijo um documento, levo para o tabelião, lá o tabelião bate pré-nota Encarinho. ali e eu tô vindo de ir já a área para você. E isso era uma questão que até no início do século passado acontecia. Então, esse Aham. advento do registro público veio acontecendo em poucos anos para cá, então, né? Entendi. E aí, bom, aí teve essa lei, a 6766 de 79, né? Uhum. E tem alguma E outra a lei gente mais tem também a moderna, Lei 13.465, que é de... que é de 2017. Essa é mais recente. Ela vem para tratar sobre a regularização fundiária, Uhum. que é sobre áreas que aqui em Goiás a gente quase não vai ter isso, mas a gente vai ter mais para o Maranhão, para o Pará, que são áreas que foram invadidas e que o Uhum. governo busca regularizar elas, né, através de uma regularização fundiária. Entendi. E aí, através dessa lei, com a alteração que teve no Código Civil, que foi permitido de criar os loteamentos fechados, que Já naquelas áreas aí que estão ocupadas. já naquelas áreas que foram ocupadas também. Só Uhum. que aí tem um advento no mecanismo jurídico que você só pode fechar essa área a partir do momento que você tem um morador nela, se todos concordarem. Concordar. Se um discordar, você não pode fechar. Deu ruim. É mais ou menos isso aí mesmo. Legal. E agora, voltando um pouco, na verdade, mudando um pouco o caminho da conversa, depois a gente volta nisso, nessa parte mais processual, vamos dizer. Como que você enxerga o mercado de loteamento para engenheiros e arquitetos, assim? Você acha que o pessoal procura essa área para se especializar? Deveria procurar? Tem demanda? Não tem? Tem oferta? Tem profissionais capacitados? Como é que está o mercado nesse nicho específico? Regis, essa é uma área assim um pouco fechada, sabe? Uhum, Mas tem muito mercado para ser atuado ainda e ser explorado. aham, Porque essa é uma área que a gente envolve várias classes da engenharia e uhum, a arquitetura também. Então, num loteamento convencional, a gente vai envolver engenheiro civil, vai envolver o engenheiro florestal, biólogo, vai envolver o topógrafo ou o engenheiro cartográfico,
A gente vai envolver Ambiental. também o engenheiro ambiental, vai envolver o engenheiro de Minas, dependendo da situação. Então, Uhum. assim, tem uma gama muito grande na área da engenharia. O engenheiro eletricista, né? E aí já vai a parte da arquitetura também, que também tem uma demanda muito grande por arquitetos urbanistas, que são pessoas especialistas nessa área, né? Aham. Então, assim, eu vejo uma falta muito grande de profissionais dessa área Uhum. para atuar, porque a demanda é muito grande, é uma demanda reprimida Gigantesco. que gigantesca, E por que 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 você acha que existe essa demanda? Tem muita gente com terra, a cidade está expandindo muito, você acha? E a galera tá querendo vender esses terrenos? Como é que você porque enxerga isso esses aí? profissionais eles atuam também como promotores do De negócio. desenvolvimento e de negócio. Por exemplo, eu tenho a cidade aqui de Goiânia e eu tenho uma área aqui que ela tá na expansão urbana, tá tudo. E às vezes Só que, nem o proprietário não sabe. só que o proprietário não sabe, ele não tem noção do que pode ser feito naquela área ali. Então Uhum. esse profissional, ele surge muitas vezes para fazer o desenvolvimento daquela área e Ele é que gera, na verdade, o profissional, ele vai gerar a ideia do negócio, não é sim, isso? isso Então, mesmo. a falta desses profissionais no mercado acaba fazendo com que haja falta de negócio, né? Sim. Que o potencial de negócio não seja Sim. explorado. Por que que faz falta? Não tem hoje em dia, vamos dizer. Porque isso é uma profissão de investimento. Uhum. Muitas vezes você vai ter que investir o seu serviço naquele lugar Para colher depois. para depois colher. Talvez você nem vai ter retorno naquilo ali, porque você está tentando vender o seu peixe ali. Uhum. É lógico que se você Se conseguir, você fechar, vai ter um rendimento bem acima da média, normal, sim. né? Mas surge essa falta por causa disso, porque o pessoal hoje, eles não querem fazer um investimento, eles querem receber ali na hora, É né? imediatista. Já, isso. Entendi. E no seu caso, como é que surgiu? Como é que você conseguiu entrar nisso aí? É porque é, você estava recém-formado e você precisava de um recurso ali, você precisava de money, vamos dizer. E aí, como é que você conseguiu fazer esse A- investimento que você está citando aí? Como é que foi esse Até processo? que, até que inicialmente não foi nessa visão, não. Foi uma visão que eu queria mesmo, de fato, entrar em algum nicho da engenharia que não tivesse muita gente atuando. Uhum, E isso foi há 7 anos atrás, né? uhum, Então ainda estava menos difundida ainda do que hoje, porque hoje se você for procurar aí, olhar ao redor de Goiânia, tem muito empreendimento em desenvolvimento, sim. mas empreendimento que não tem o seu aporte e o seu desenvolvimento conforme ele deve ser feito, né? Uhum, Porque o pessoal, eu não sei se você lembra naquela época da Minha Casa Minha Vida, que todo mundo ia lá e comprava uma casinha e fazia a uhum, casinha. Hoje em dia, esses empreendimentos que estão sendo desenvolvidos na região metropolitana, que são empreendimentos voltados para a segunda moradia, que a gente fala, que é chacreamento, a área de lazer, uhum, o cara vai lá, abre a ruazinha lá sem fazer uma pavimentação, sem fazer um sistema de drenagem, e já vende lotinho para outra pessoa ali, e não tem o desenvolvimento do produto, que vai acarretar no quê? A região vai se tornar uma região com baixo índice de desenvolvimento, tanto desenvolvimento financeiro quanto desenvolvimento humano, uhum, porque você não vai ter desenvolvimento daquelas áreas públicas uhum, que foram alvo da contrapartida social, né? entendi. E Porque quando tem o desenvolvimento ali, a empresa, né, que está fazendo aquele loteamento, ela vem com toda a infra, né, sim, levando aviação, né, a parte de eletricidade, isso. infraestrutura completa ali, né? Então ele, Enquanto que o cara, quando ele faz desse jeito aí, ele só faz uma estradinha sim, e isso não atrai muita gente, né? Isso não vai isso. atrair muito. Então, voltando para a pergunta original, quando eu fui convidado para estar trabalhando nessa área com o empreendedor, Uhum, foi até o senhor Jorivet, da Localiza, uhum. A localiza que você fala Localiza Imóveis. Ah, Ela fica do lado do Terminal Bandeiras. sim. Então, a gente iniciou um projeto e ele falou, Ricardo, eu vou te dar abertura para você tá iniciando lá e vou te indicar para os meus amigos aí. Foi onde que eu comecei Nossa, bom, hein, iniciando cara? e aí eu conheci uma arquiteta que eu trabalho com ela
até hoje, que é a minha madrinha aí, vamos dizer assim, a Raquel Pagliaro. A Que madrinha da é, construção civil, na área do de mercado. loteamento. Aham. Hoje ela já deve ter participado aí dos seus 500 loteamentos, mais ou menos aí. Ah, sim, Eu velho. ainda estou engatilhando perto dela Tá ainda. engatinhando ainda, show. Da outra vez que a gente conversou, você comentou sobre a demanda também, nessa perspectiva de demanda, né? A questão das prefeituras também, né? Sim. Além de ter essa demanda suprimida pela falta de conhecimento dos proprietários do terreno, também existe uma demanda suprimida por causa das próprias prefeituras e dos órgãos responsáveis ali que não conhecem também a questão da legislação e das possibilidades, né? Comenta um pouco pra gente sobre isso aí. Cara, essa é a maior dificuldade que a gente tem, é o tendão de Aquiles nosso na área de aprovação, porque atualmente a gente está atuando em Trindade, Goiânia, Guapó, Palmeiras de Goiás, Abadia, Aragoiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Goianésia, Goianápolis, Ixi, Goiatuba. muita cidade aqui. Vou parar por aqui. Aham. Nenhuma delas segue o mesmo rito, Sendo que a legislação é a mesma. sempre que a legislação é a mesma, entendeu? Cada uma define o jeito que ela quer fazer aquela aprovação. Aham. Tem itens que ela não consegue burlar, que, por exemplo, uso de solo, todas elas têm o seu uso de solo. Ou uma licença de instalação, aprovação do Master Plan, a VTO da Equatorial e da Saneago. Aham. Esses aí, elas não desfazem desses itens, mas elas dão prioridades de forma diferente para cada um. Vou te Uhum. dar um exemplo. Tem cidade em que eu tenho que perfurar todo o meu poço artesiano, encontrar água conforme os critérios que a Saneago pressupõe para a gente fazer, que tem toda a normativa da Saneago, né, para a gente obedecer. E tem município que ela simplesmente pede a carta de atestado de viabilidade técnica, que a gente chama de AVTO, Uhum. para poder registrar o empreendimento. Uhum. Então, assim, isso causa o quê? Causa problemas para a gente na questão do desenvolvimento do processo, porque a gente chega no município primeiro, Cada prefeitura vai ser uma. a gente tem que estudar primeiro o que, que o município pede para a gente poder gerar um desenvolvimento ali daquele produto. E aí até na parte comercial atrapalha. Uhum. Porque se você tem um produto, por exemplo, na cidade A, que ela pede todo esse trâmite de desenvolvimento, de perfuração de poço, de seguir todos os critérios, que hoje eu falo que perfuração Para aprovação do para projeto. aprovação do projeto. Uhum. Durante a aprovação, você já tem que fazer essa perfuração dos poços. Durante a aprovação, isso. Entendi. E tem municípios que já deixam isso pós o registro, né? Do empreendimento. Uhum. Então a gente tem muita dificuldade com isso. E como é que isso impacta na questão da demanda ali, do que eu tinha falado? Isso também gera oportunidades ou não, do ponto de vista do profissional? Gera oportunidades para o profissional, mas gera também fechamento de atuação de empresas em alguns municípios. Fecha algumas portas também. Fecha algumas portas. Por exemplo, tem municípios que a gente tem o descentralizamento do meio ambiente, Uhum. que geralmente é pela SEMAD, mas tem os municípios que são descentralizados. Uhum. Né? Então, esse licenciamento ambiental é feito no município. Tem os limites que são obedecidos. Se você passar esse limite, você tem que ir para o Estado. Sim. Mas isso são coisas que a gente consegue resolver. Às vezes, no desmembramento de uma área, às vezes a gente tem uma área grande, a gente cria 2 glebas, a gente faz 2 processos de loteamento para facilitar o processo. E também, em contrapartida, quando a gente leva para o Estado, a gente abre muita frente de trabalho para outros profissionais, que aí a gente vai pegar uma demanda maior, vai pegar algo mais exigido do Estado. O Estado ele é sempre mais exigente do que os municípios. Entendi. Show de bola. E no momento aí, com quantos projetos estão acontecendo aí, né? Cara, hoje de cabeça eu não sei, mas a gente deve estar com uns 30 empreendimentos em andamento, em desenvolvimento. Show. E quais diversas etapas diferentes ali de andamento? Diversas etapas.
Tem empreendimento que você aprova ele com 1 ano e meio, 2 anos. Tem empreendimento que a gente leva 5, 7 anos para aprovar ele. Show. E aí, no caso, vocês costumam ir atrás Como é que é essa parte de prospecção de terrenos e de negócios, vamos dizer assim? Tudo inicia através de uma demanda, né? Uhum, Se a gente tem os estudos de mercado que vão direcionar para onde que está indo a demanda de mercado, uhum. que a gente fala demanda reprimida, né? Ou a demanda comum mesmo, convencional, que é, às vezes, abrir uma empresa de grande porte em alguma região e isso gera uma Gera uma demanda, demanda. né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Rio Verde, que a gente já atuou lá também. Chegou uma grande empresa lá. Quando a Arisco foi para, perdão, a Super Frango foi para lá, a região sofreu um boom de crescimento que transformou a Gigantesco. cidade. Rio Verde era uma cidade de 60, 70 mil habitantes, passou para hoje para uma cidade com mais de 250 mil habitantes. Credo, aí. Uma empresa, uma indústria acarretou esse crescimento, Para assim, foi um você, estopim, vamos dizer. sim, sim, para você ver que foi o que é a importância de você desenvolver os empreendimentos nas áreas certas da região. Por isso que vem o zoneamento municipal, que é a outra falha dos municípios, que grande maioria não tem. Não atualiza o plano diretor Você já ali. ouviu falar daquele queijo suíço, que é todo furadinho assim? Uhum. A grande maioria dos municípios, ela atua dessa forma. Ela centraliza áreas e vão construindo as coisas conforme vai surgindo a necessidade. Elas não têm Não tem um um planejamento. plano de falar assim, não, essa região aqui a gente vai criar só área industrial, essa aqui a gente vai já trabalhar para a área de lazer. Por que que isso acontece, geralmente? Porque nos municípios de menor Porte. porte, o que geralmente acontece? Tem os coronéis das cidades, né? Quem manda? Os que mandam ali, tem os fazendeiros, tem aquele pessoal. E Que o, tem pre, e influência. o prefeito, geralmente, ele não quer bater de frente com esse pessoal. Ele quer ser Uhum. amigo do povo ali, né? Então ele Uhum. fala, não, a fazenda do Joaquim ali, ele quer... Vamos deixar ela ali de stand-by, não vamos mexer nela, não. Sendo que às Ah, vezes... porque aí quando mexe no plano diretor e no zoneamento urbano, a prefeitura define se aquela pedaço daquela fazenda, se parte daquela fazenda vai ser ou não zona urbana ou zona rural. Isso. E aí isso vai impactar diretamente ali no valor, no negócio do cara, vamos dizer, né, do Sim, fazendeiro. porque às vezes ele tem outros planos para aquela área, né? E se, por exemplo, você colocar aquela área dentro da expansão urbana, você aumenta os poderes IPTU também aumenta os não, custos. o ITU ele vai ser gerado só a partir do processo de parcelamento do solo. Ah, Mas você aumenta os poderes que a prefeitura tem sobre aquela propriedade. Vou te dar um exemplo. Você tem uma fazenda, eu vou lá e coloco. Eu sou prefeito da cidade, coloco a sua fazenda dentro da expansão urbana. E eu quero colocar dentro da sua fazenda ali que vai ser uma área de desenvolvimento industrial. Vai ser um polo industrial. Eu vou lá, chego em você, Regis, vamos colocar essa área sua aqui no desenvolvimento industrial, porque o município está necessitando disso aqui. Você vai falar para mim assim, não, eu não quero. Se eu quiser como prefeito, eu posso ir lá e despropriar você, através da Câmara de Vereadores, entendeu? Então, assim, mas isso é muito raro de acontecer. Isso acontece em cidades já de médio porte para cima, né? aham. Cidades pequenas, aí não acontece muito isso, não. Por isso que vira esquerdo suíço, que não tem o desenvolvimento da cidade. Você chega aqui, tem uma empresa aqui, outra empresa ali, uma empresa lá, não tem um polo Polo. industrial, igual a Aparecida a gente tem, Anápolis a gente tem, o Daia. É, mas não dá nem pra julgar também, né? Porque é uma cidade pequena É, ali que. a gente entende, né, como é que funciona É, isso aí. não, enfim. Aí, voltando ali, o que que seria a demanda suprimida e a demanda comum que você comentou? Como é que você A identifica isso? O que que seria? Como é que é identificado? demanda suprimida geralmente vai por classes, né? Por Uhum. exemplo, a FGR ela atuou nessa demanda reprimida, né? É reprimida. Aqui na região dos condomínios, né? Que envolve Senador ali Canedo, né? Senador Canedo, Bela Vista, né? Goiânia. Isso tudo surgiu por quê? Porque a região ali Marista. do Marista, a região do Flamboyant ali já estava, Alto da Glória, Goiás, já estava tudo saturada, Saturados. né? Aham. Tudo verticalizada. E foi surgindo essa necessidade, principalmente na época da pandemia, porque as pessoas, eles
começaram a ficar muito ansiosas Dentro de casa. por causa que ficava presas dentro de casa, né? E aí surgiu essa demanda reprimida de casas em condomínio horizontal, né? E aí esse é um exemplo de demanda reprimida. A outra demanda é quando a gente vê uma empresa de grande porte sendo instalada em um lugar que a gente vai ter aquela demanda pontual ali, naquele momento ali a gente vai gerar aquela demanda para abastecer de repente aquela empresa, né? Ou, por exemplo, antes de eu iniciar minha faculdade, eu morei em Caçu, região sul de Goiás. E lá na época que eu morei lá, a cidade tinha em torno de seus 6 mil habitantes, tinha 7 mil trabalhador da área civil lá, que eles estavam fazendo 2 usinas hidrelétricas. Então isso gerou uma demanda muito grande, uma demanda pontual para atender aquela população residente que estava ali naquele momento, né? Então, assim, mas isso como é uma demanda pontual, as grandes loteadoras, elas nem... Não geram muito interesse. Não, elas nem atuam muito, a não ser que ela tenha uma área ali que já foi alvo de fazer uma parceria com algum empreendedor, com algum terreneiro, aí sim. Mas, geralmente, o que as grandes loteadoras fazem? Elas miram em cidades que estão em ascendência. Isso. Então, a população crescente, que está em desenvolvimento. Senador Canedo é uma delas. Senador Canedo, você vê, passou Trindade, população, né? Quem imaginaria acontecer isso? Mas porque teve um desenvolvimento. Petrobras foi para lá, né? Petrobras foi para lá. Tem essa questão da região dos condomínios que valorizou muito o Senador Canedo, né? Sim. Então, fica mais ou menos nesse viés aí. Show. E aí, como é que se dá, assim, quais são as etapas de planejamento no loteamento? Você enxergou ali que existe uma demanda reprimida, né, vamos dizer, numa região X, identificou ali um terreno, às vezes o cara, o proprietário, ele ficou interessado também. Como é que se dá essas etapas aí? Quais são as etapas? Eu vou te dar um exemplo de um empreendimento que a gente está desenvolvendo no Araguaia, no Rio Araguaia. Eu não vou citar a localização porque ainda está em alvo de desenvolvimento comercial ainda. Sim. Mas nessa região, que é uma região que recebeu asfalto agora ultimamente, são poucas regiões que vai direto para o Araguaia que tem asfalto de Goiânia até lá. Até a beira do rio? Até a beira do rio. E lá é um lugar alvo dos pescadores. Alvo em qual sentido? Alvo no sentido de ter muito peixe lá. Entendeu? Então, é um lugar que ainda não foi muito explorado. Então, o pessoal que quer pescar, eles vão para esse lugar em busca de um peixe característico daquela região. Então, isso é uma demanda. Isso é uma demanda. Por quê? Porque o cara precisa ficar em algum lugar para pescar, em algum lugar, ele não vai dormir no rio, né? E o que a gente viu? Que a região lá, ela ainda tem uma infraestrutura em crescimento, em desenvolvimento, para uma questão de habitação. A gente observou que as áreas que estavam em venda atualmente nessa região são áreas sempre lindeiras ao rio. Com o advento das leis ambientais, isso dificultou muito e valorizou muito essas áreas. Por exemplo, uma área de 1.000 metros quadrados na beira do rio lá, hoje vale 500 a 1 milhão de reais. Então, a gente está trabalhando um empreendimento que fica a cerca de 500 metros de distância do rio. Porém, o custo... muito perto do porto de acesso. Vai gerar segurança, vai gerar lazer. E outra, o principal atrativo, que o proprietário vai comprar um empreendimento que vai estar sendo praticamente 10% do valor que ele ia comprar na beira do rio, só para ter a beira do rio. Então, assim, para muita gente isso não faz diferença. Eu quero estar na beira do rio. Não vai fazer essa diferença. Porque a gente vai agregar dentro desse empreendimento os equipamentos de lazer, que são os quiosques para ter um uso comum, uma quadra de areia, que hoje usa muito, é uma área de churrasco que a pessoa vai poder utilizar ali, é um pesqueiro para a pessoa trazer o peixe do rio, limpar fora da sua casa, porque você sabe que quando limpa o peixe dentro de casa, vira uma bagunça, né? Então, assim, a gente vai trazer essa qualidade de vida para esse pessoal que vai estar
morando nesse empreendimento. Aham. Mas e as etapas, eu falo assim, a primeira, de aprovação mesmo que eu falo assim. A primeira coisa Tipo que a assim, gente... beleza, vamos fazer esse projeto aqui, quais são as etapas? Primeira coisa faz isso, Vamos tal. dizer que você tem uma fazenda e quer que a gente desenvolva um empreendimento para você. No caso aqui a gente não vai detalhar exatamente cada Sim. etapa, mas só para ilustrar ali A como que seria primeira trajetória. etapa é verificar se essa propriedade sua está dentro da expansão urbana. Uhum, Se ela estiver dentro da expansão urbana, eu vou solicitar para a prefeitura o uso de solo. uhum, Esse uso de solo vai me dar as características de uso desse solo. uhum. O que de fato eu posso fazer ali, que é uma coisa que as prefeituras Do interior conubam muito, mudam muito, entendeu? Tem prefeitura, por exemplo, que coloca certinho o que tem que ser, o que a lei pede. Já tem prefeitura que, eu não vou entrar em detalhes, muda totalmente o sentido do uso de solo, entendeu? Tem prefeitura que ela gera um uso de solo que não condiz com o que a lei determina. Isso. Por exemplo, tem uso de solo em Goiás que tem poder de licença prévia. E o uso de solo, a finalidade dele é só dizer qual que é o zoneamento daquele local. Por exemplo, ali é um zoneamento para uso misto ou um zoneamento residencial. Então, o uso de solo, ele vai dizer, ó, aqui essa propriedade está numa região de uso restritamente residencial ou de uso residencial e comercial. Show. Essa é a finalidade do uso de solo. E tem prefeituras que colocam a torta de revelia aí, de qualquer jeito. Entendi. Aí, tendo o uso do solo, parte para a próxima, que seria? Diretrizes urbanísticas e diretrizes viárias. Uhum. Nesse quesito, a prefeitura, poucas prefeituras têm esse documento também, que ela vai dizer para mim, Ricardo, aqui você pode fazer lotes de 200 a 500 metros quadrados, com testada que a gente fala à frente, de X e fundo de Y. Ela vai me dar essas diretrizes. E na viária, ela vai me dizer, ó, a minha caixa viária, que é a rua e a minha calçada, tem que ter largura de X e Y. Ou que vias com maior que 800 metros, por exemplo, que é sempre usual esse valor, ela vai ter que ter uma caixa maior. Por quê? Se for uma avenida, tem que ter a caixa maior. Tem que ter uma caixa maior. Mais longa. Isso. Que, por exemplo, você falou da avenida. Geralmente são 2 pistas, né? E a gente tem que ter o canteiro central. Aí ela já vai me dar também essa diretriz. Qual que é a largura mínima que tem que ter? Uns 30, 40 metros? Isso depende muito do comprimento e do fluxo que a gente tem que... vai ser previsto para aquela região. E assim, essa é uma área muito importante, sabe? Porque uma etapa muito importante para a gente definir já como que vai ser o sistema viário do empreendimento. Porque é ele que entrelaça todos os aspectos, todas a tipologia, onde que a gente vai definir que vai ser as residências, os lotes para as residências, onde que vai ser as áreas de uso comum. Isso tudo vai ser direcionado de acordo com o sistema viário. Aí depois do sistema das diretrizes urbanísticas e viárias, a gente vai para a licença prévia, que é outro item que as prefeituras elas modificam muito a semântica. Porque a licença prévia, ela vai me dizer, ela tem que ter a função de me dizer assim, ó, ambientalmente, aqui você pode instalar um empreendimento. Você não está numa área de APP, você não está numa área de proteção, você não está numa área de parque, você não está numa área de mangue, você não está numa área de risco ambiental. Então, a licença prévia, ela vem simplesmente com essa função. Estou falando legalmente, né? Mas... praticamente as prefeituras tomam outro sentido nessa. Tem prefeitura que nem tem licença prévia, na verdade. E aí que entra aquela questão, tem prefeitura que faz do uso do solo a licença prévia. Faz do uso do solo a licença prévia. Então no uso do solo ela já te autoriza, né? Tá ali o prefeitão dá a canetada ali e acabou, entendeu? Tá pronto, tá ambientalmente seguro, correto. Segue aí. Pode passar o... segue o baile aí. Depois que a gente tem essa liberação ambiental, tem a liberação ambiental
junto com o uso de solo e essas diretrizes, a gente inicia o desenvolvimento do Master Plan. Master Plan, ele é o quê? É onde que a gente vai desenvolver na planta, no projeto do AutoCAD, onde que a gente vai colocar as nossas quadras, onde que a gente vai colocar as nossas áreas públicas, como que vai ser o traçado do sistema viário. A Lei 6766, ela diz que todos traçado público tem que ter sequência, mas isso é uma coisa que a gente não vê também. Vou te dar um exemplo. Não pode ter rua sem saída? Não pode ter rua sem saída, sem conexão. Um exemplo que pode ter rua sem saída é condomínio. Mas aí, loteamento aberto, não. Loteamento aberto não pode. Entendeu? Legal, sabia disso. A não ser que você esteja numa região que aquela via vai dar de acesso com um rio e já tem alguma travessia naquela região, aí você pode... A não ser que seja impossibilitado por alguma questão técnica, natural, vamos dizer assim, natural, né? ou técnica. Ou técnica, na verdade. Isso. Aí você vai utilizar um cul-de-sac ou um retorno de quadra. Entendi. Mas a gente vê muita a importância de se observar esses critérios. Vou te dar um exemplo. Campinas. Olha o tanto que o trânsito ali é amarrado. Você pega essa região aqui da Jamel Cecília ali, chegando na 136 ali, aquelas vias que não tem saída. É tudo trânsito travado. Aí vou te dar um exemplo de... impacta a região ali. Impacta no desenvolvimento da cidade toda. Eu vou te dar outro exemplo de lado positivo com relação a isso aí. T63, T9, T7, são T4, T2... São vias que dão acesso. Agora você me falou isso aí, agora... Eu morei em Manaus, cara. Em Manaus parece um labirinto, velho. Se você pegar o mapa de Manaus, assim, e olhar de cima, cara, é um labirinto. Então, o que acontece em Campinas, lá acontece na cidade inteira. E agora você falando nisso, eu imagino a dificuldade que a cidade tem em se desenvolver, né, do ponto de vista já... Um dos fatores seria isso aí, né? Da dificuldade do ponto de vista de viário mesmo, de locomoção ali. Cara, porque se você não tem fluxo, você trava tudo. Se eu quero sair para ir em algum lugar, vamos dizer que eu tô no Jardim América, eu quero ir para saída sul de Goiânia, ou sudeste, ali para Rio Verde. Eu basta pegar a T7 ou a T9 ou a T63, que eu já vou estar conectado com aquela região. Ou se eu quero, por exemplo, pegar a saída para ir para Brasília, eu posso também pegar o anel viário ou pegar um 153. Então, assim, são sistemas de viários que se transformam em sistemas modais, que promovem o fluxo da cidade. E você tendo fluxo, você tem o quê? Comércio. Se você tem comércio, você tem o quê? Você tem desenvolvimento da região. Isso, e é uma coisa interessante também que o Guilherme Manzano comentou aqui, acho que foi no episódio 15. Ele é lojista, né? Ele tem uma loja de acabamentos aqui em Goiânia, ali no Marista, ali na Ricardo Paranhos. E a loja dele já foi na 85. Ele abriu a loja na Avenida 85, já chegando lá em cima. E ele ficou um ano lá, não sei se foi 6 meses ou um ano na 85. E ele disse que depois ele mudou da 85 para Mutirão, bem próximo assim, né? Que as duas chegam lá na frente assim, né? E não dava nem 1 quilômetro, eu acho, entre a loja antiga e a nova, só que mudava a avenida. Ele disse que, cara, quando foi para Mutirão, assim, a loja dele foi onde que a loja dele cresceu, assim, absurdamente, porque apesar de ser 2 vias de fluxo rápido, o pessoal que passava na Mutirão era muito mais consumidor e vinha de outras cidades, ele falou. Sim. Que a maioria vinha de outras cidades pela Mutirão ali, passava ali e parava na loja dele. E isso a gente está tocando só na consoante do comércio, né? Aí a gente tem também o que é a mobilidade pública. Tanto que você consegue promover a mobilidade com vias de grande percurso, de conexão, de sistemas viários bem projetados. Outra coisa, a polícia. O tanto que a segurança ela consegue ser mais desenvolvida através disso. Sim. A saúde também, porque você gerando conexão, você tem o quê? O acesso rápido nos locais, né? Então, isso é de grande importância. E
Antigamente as prefeituras, antigamente não, até hoje, assim, eu vejo muitas prefeituras que não têm essa visualização por falta de profissionais que atuam no quadro técnico das prefeituras. E aí sobra para a gente fazer isso, né? A gente O meio desenvolver isso. privado. Isso mesmo. Show. E aí avançando, qual foi a etapa? A gente foi aprovação ambiental, depois Aí vem foi o questão desenvolvimento do Master Plan, né? master plan, depois Depois do Master Plan, a hora que a gente tem a gente tem uma aprovação prévia do Master Plan, a gente vai para de fato para a licença ambiental, que é a licença ambiental de instalação. Nessa fase, a gente vai fazer vários estudos geológicos, hidrogeológicos, alguns laudos que a 6766 pede também, estudo, geralmente quando a gente vai colocar um empreendimento em uma região que não tem tratamento de esgoto, a gente tem que fazer estudos para instalação de fossa séptica, rede coletora. show. Hoje as prefeituras estão solicitando colocar rede seca, que a gente fala, que é uma rede que vai ficar inoperante, mas que vai estar ali. O dia que a prefeitura conseguir fazer o sistema de tratamento, ela já está ali pronta para receber, né? Então, aí a gente vem para essa licença de instalação, que aí a prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente ou o Estado, através da SEMAD, vai direcionar o que tem que ser feito para aquela região, para que ambientalmente a gente possa estar instalando e operacionalizando um empreendimento naquela região. A partir daí, com a licença de instalação, a gente vai ter a solicitação de algumas outras licenças. Por exemplo, às vezes na propriedade que a gente está instalando, a gente vai ter uma represa ou um lago, a gente vai ter que fazer a outorga desse lago, que é sempre pelo Estado. Nossa, uma burocracia louca, hein, velho? Isso aí tudo, você falou que a depender da prefeitura vai 1 ano e meio. É rápido, né? Cara, nesses casos de 1 ano e meio é rápido, né? Depende muito do tamanho, do porte da propriedade, de como que vai estar a documentação da propriedade. Já tivemos empreendimentos que a gente deixou ele 100% aprovado, chegou no cartório, a gente travou por causa de uma certidão. A gente não conseguiu registrar ele por causa de uma certidão de um dono. Então, assim, vamos falar disso mais lá na frente um pouquinho, né? Mas o que a gente observa muito nessa área é isso, que a gente estava falando sobre a licença de instalação, né, e as licenças extras, vamos dizer assim, específicas que a gente tem. Aí se a gente tiver, por exemplo, uma barragem, a gente já tem que fazer o licenciamento dessa barragem, que é pelo cadastro de recursos hídricos, que a gente até ouve muito falar aí nas redes sociais, que era até o final desse mês, agora foi prorrogado até o final de abril, isso falando em Goiás, né? E isso no caso de uma represa. No caso da gente fazer um novo barramento, vamos dizer que a gente tem uma nascente dentro daquela área, só que não tem uma represa, a gente quer criar um barramento. Aí, então a gente tem que fazer todo um estudo, toda uma aprovação em cima disso aí. A gente tem que fazer a aprovação específica para drenagem pluvial, que é um grande problema. Inclusive eu estava vindo para cá, comentei com você da chuva lá, a água passando por cima do capô do carro. Eu falei, gente, vai me levar aqui. E isso se dá pelo mau projetamento que foi feito esses sistemas, sistemas que foram projetados há 40, 50 anos atrás, né? Um grande exemplo disso aí deve ser Brasília, né? Que Brasília foi projetada para 400 mil habitantes e hoje tem 10 vezes isso, né? A grande Brasília quase 10 vezes isso, né? Tem o quê? 400 milhões? 4 milhões? 4 milhões contando a região. Federal tem quantos? Eu nem sabia, papai. Distrito Federal tem mais gente que Goiás? Não. Tem quase. Goiás tem o quê? 6 milhões? Goiás está com 7 milhões, né? Se não me engano. E o Distrito Federal tem quantos? Mas esses 4 milhões é contando a região de Goiás também, né? Região periférica ali de Goiás ali, né? E que acaba sendo uma só praticamente, né? Então, assim, a gente vê muito essa falta de planejamento que acaba impactando no desenvolvimento da cidade, né? Que é o sistema viário, drenagem pluvial. Mas quando você vai fazer um loteamento desse aí, você tem que pensar em quantos anos? 50 anos? 100 anos? 50 anos que a gente projeta, 50. Em média. E
Tem que ter uma ciência notorial aí, autorial, né? Uma ciência autorial muito Sim. boa, né? Pra ver, Aí a gente tem os prever aí. estudos, né, de demanda de população para aquela região para a gente prever isso aí, né? Aham. Geralmente quem faz isso mesmo são as prefeituras. Mas tem casos que a gente mesmo que vai ter que falar, assim, Vai não, ter, aqui não, vai ter essa tantos. região aqui vai desenvolver pacas, então a gente tem que já planejar um sistema viário que vai suportar isso, Aham. entendeu? É poucos empreendedores que faz isso, Herz, sabe? São pouquíssimos. De prever, assim. De prever, de se Até preocupar porque com isso isso. impacta também na questão financeira do empreendimento, Sim, né? sim. Obra civil, qualquer coisinha que você faz é 1 milhão embora, né? Aham. E para você recuperar 1 milhão vendendo Vendendo. lote É é difícil. difícil. E falando em financeiro, como é que se estrutura financeiramente um loteamento, assim? É da mesma forma com a incorporação? Como é que é? Os recursos são os mesmos Sim, lá? os recursos Apoia aí. são os mesmos. A diferença é que o loteamento ele tem que ser um recurso próprio. Não existe um recurso de um banco que vai liberar um crédito para você fazer um loteamento, Ah, algo do não, então não tipo. é igual. Aí não existe financiamento, vamos dizer assim, voltado para loteamento. Não, não E de existe. onde que vem esse dinheiro? Existe, mas é assim, em raríssimas Irrisório. ocasiões, sabe? E de onde que vem esse dinheiro? Do próprio dono, do Então não próprio, tem alavancagem de recurso. loteador. Não, não tem alavancagem. O que geralmente o pessoal Nossa, que faz loucura, velho. é fazer um aporte, que a gente fala, que geralmente um loteamento ele é composto como uma empresa que está na Bolsa de Valores. Tem vários acionistas ali e Acionista. tem o master ali, o CEO, né? Que Aham. faz a coisa acontecer. Então, sempre que vai ter uma demanda de recurso, a gente faz o aporte e através desse levantamento de custos, a gente define o valor que cada O acionista acionista vai ter que vai ter que levantar. levantar e vai fazendo os aportes. Até que a carteira ela consiga pagar por si só os valores que vão ser investidos. Uhum. Isso vai depender muito do local do empreendimento, do público em questão, por exemplo, FGR. FGR, o último empreendimento que ela lançou em Senador Canedo, ela vendeu mais de 600 lotes em 4 horas. Então, Mas é um assim, caso. é um É porque ela caso, já tem um muito o forte, né? know-how dela é muito forte, né? Aham. Mas geralmente, empreendimentos que a gente Menor. diz que alcançou sucesso no seu lançamento, eles vendem em torno de 20%, entendeu? Eles já alcançou o seu sucesso. Entendi. Mas geralmente não chega nesses. A grande maioria não chega nesses Não 20%, não. chega, cara. Não, não chega. No lançamento, não. Vai chegar aí nos seus 15. semestre para frente, o primeiro ano, aí ele começa a chegar ali nos 20, 30%. Uai, cara, eu virei agora. E como é que é? Qual que é geralmente assim a média de retorno em cima desse capital aportado anual, vamos dizer? O loteamento ele começa a se tornar atrativo para o empreendimento quando ele tem uma taxa de retorno de 3 vezes. Ou seja, a cada R$ 1 que você aplica, você tem 3 de volta. Mas isso é num período de quanto tempo, geralmente? Geralmente 18 anos, 20 anos. 20 anos? É. Ué, mas como é que se dá isso aí? Tipo assim, questão de inflação. Já ouviu Você tá falar? falando esses 3 vezes aí, você tá falando. Não, 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 tem um calma, você tá falando reajuste, né? Tem um com um reajuste. reajuste, já reajustado. Não, sem o reajuste. Sem o Então, com reajuste. reajuste vai dar menos de 3 vezes. Não, dá mais de 3 vezes, né? Vai dar em torno aí de 8, 9. Vai depender do, Ah, do juro que ah, o sim, sim, empreendedor entendi. vai colocar, né? Aham. Mas para efeito de causa imediata, o investimento ele funciona dessa forma no loteamento. Cada real você investiu, você tem que ter 3 de volta. Uhum. Se o empreendimento não mostrar que ele tem a capacidade de dar esse retorno, Uhum. para o empreendedor ele não vê interesse de estar promovendo esse produto. Ué, agora eu pirei, mas é porque nesse período todo de tempo, então vamos supor que eu coloquei 2 milhões de reais, certo? Certo. E eu vou pegar 6 milhões de reais ou daqui 20 anos? Não. Aí esses 6 milhões de reais, geralmente você retorna ele ali, ali por
sexto ano, sétimo ano, entendeu? O Aham. que você investiu, você vai levar em torno disso aí de 4 a 6 anos para você recuperar ele. Pra ficar no zero a Isso. zero. Só que, por exemplo, se você investiu 4 milhões, se é a regra de 1 para 3, você tem que recuperar 12, Aham. não é? Isso. Então você vai recuperar essas outras duas partes mais nesse andamento, entendeu? Uhum. Junto com o juro, que é a recuperação de capital, né? Que a gente fala por exemplo, hoje eles usam IPCA, né? Para Aham. reajustar as carteiras e Isso. mais alguma É, taxinha não, mas eu falo assim, a fixa. valor presente, vamos dizer, né? Eu Isso. pego 2 milhões ou 4 milhões, então daqui a 12, 16 anos que eu vou conseguir recuperar, não. Eu vou recuperar em 3 a 4 anos, Sim, o seu capital principal é é, de 4 a 6 anos para 4 a você 6 anos. recuperar. Isso. Isso. E depois mais uns 12 anos aí para conseguir triplicar esse valor. Isso assim, eu tô contando algo que é a média das coisas. Pode Aham. ter loteamentos que vai demorar mais ainda do que isso aí. Por exemplo, a gente tem um Copacabana aqui na região metropolitana, Uhum. em que o proprietário lá ele é detentor da maioria dos lotes lá. Então, se você considerar, excluindo que ele é dono dos lotes, o proprietário que eu falo, que foi a pessoa que loteou. Uhum. Se excluir essa pessoa e pegar só pela questão da venda mesmo, você travou o empreendimento aí em 20, 30 anos para Cara. receber de fato aquilo ali, entendeu? Aham. E já tem empreendimento que a gente já teve trabalhando também, que a gente recuperou o capital dele em 2 anos. Foi rápido. Foi rápido, entendeu? Aham. Então eu estou passando uma média aí para vocês. Entendi. Uai, rapaz, eu não sei aí É, como é que ganha dinheiro, é mas não uma entendi coisinha. não. Porque se você vai investir em outros lugares aí, tem um retorno maior. Até a própria incorporação imobiliária vai ter um retorno mais rápido, não vai? Vai, mas não é seguro, né? Por Igual o quê? loteamento. Que Porque por que que o loteamento é mais seguro que a incorporação imobiliária? quem compra terra não erra, né? Mas quem E a compra terra, imóvel também não é o mesmo raciocínio? mas a questão é que o imóvel ele tem a valorização ali no início, eu Uhum, até concordo com você, de que, por exemplo, eu comprei um imóvel na planta, ele já me valorizou 20% dentro uhum, de um ano. sim, Então, assim, o loteamento não vai me dar essa valorização. rápida. O que o pessoal usa muito é que no loteamento você consegue fazer uma multiplicação muito grande. Vou te dar um exemplo. Você pega uma área que vale R$ 1 milhão, que tem um alqueire Uhum, de terra. Um uhum. alqueire de terra são 48.400 metros quadrados. Vou fazer uma conta aqui rápida para você entender como que seria essa multiplicação. 48.400 vezes 0,65, porque a gente pode utilizar no máximo 65% dessa área, Aham. computando as áreas públicas e sistema viário. A gente vai ter uma área parcelável de 31 mil metros quadrados. Vamos dizer que a gente vai fazer lotes lá de 300 metros quadrados. Então, isso aqui Esses um dividido. milhão vai virar bem, vai multiplicar por. A gente vai ter 104 lotes, certo? Aham. 104 lotes vezes a infraestrutura média que fica no empreendimento é de 22 a 30 mil reais. Vamos dizer que esse ficou 28 mil reais lá. Então a gente vai ter um custo de infraestrutura de 3 milhões. Uhum. Então a gente partiu de uma área de Um valia 1 milhão. milhão e ela já está valendo agora 3 milhões, 4 milhões com a infraestrutura, né? Sim. Só que a gente vamos lá computar agora o que a nossa commodity, né? O nosso bem que a gente gerou. A gente tem 104 lotes. Geralmente um lote desse aí vai ser vendido aí na faixa dos 70, 80 mil reais. Né? Então vamos por 70 mil reais. A gente vai estar gerando Vezes. um rendimento de 7 milhões e 280 mil. Então já vai estar valendo 10 milhões. Já vai estar valendo. Não, 11. esse já vendendo, né? Esse é o valor final já. Então, De um assim, milhão foi para 7. de 1 milhão foi para 7. Aí você pergunta assim, Ricardo, tá, mas o investimento, então, não fecha a conta, porque você falou que tem que ser uma regra de 1 para 3, mas aí que está a chave da questão. Nenhum investidor, ele coloca todo o dinheiro que o empreendimento necessita para concluir ele. Ele Uhum. só dá o start nele. Ah, Quem que sim. vai
fazer com que ele conclua vai ser o dinheiro da carteira que a gente fala, Que é os próprios compradores depois, que é os os próprios clientes. compradores. Ah, entendi. Entendeu? Então, Então ele não vai estar colocando o dinheiro dele. Ele vai estar sim. trabalhando com o Então dinheiro do vem cliente, então a alavancagem no loteamento ela vem através do comprador final. do comprador final. Tem primeiro o aporte do loteador, que tem que dar um start no empreendimento, Uhum. né? Mas depois quem que vai fazer de fato a obra acontecer vai ser o próprio E aí, no comprador. caso do loteamento, também vai entrar a questão da. Como é que se diz? Você vai poder vender na planta, vamos dizer assim. Não é na planta, né? Mas você vai poder vender antecipadamente os lotes. Como é que seria? Qual Sim. que seria o termo correto para isso aí? Então é isso mesmo que você colocou. Vai vender o empreendimento, o lote, né? Aham. Na planta, no master plan, vai ser definido É como isso. se fosse na planta, só que é a planta do condomínio inteiro, do Isso, loteamento isso, inteiro. isso. Entendi. Até pouco tempo atrás, agora, antes do advento da Lei 3.465, Uhum. de 2017, que tinha um grande problema na questão jurídica, de segurança jurídica dos loteadores quando eles trabalhavam com loteamento fechado. Porque Uhum. a lei federal, ela não falava nada sobre a permissão de se criar loteamentos de cunho fechado. Uhum. Ela falava só de condomínio fechado. Uhum. Só que o condomínio, a diferença do condomínio pro loteamento fechado, que a grande maioria das pessoas não sabe, que no condomínio você já tem a construção das edificações, Ah, que é o que eu estava comentando com você do proto-edilício, uhum. que vende primeiro, que constrói primeiro o empreendimento, que no caso seria o loteamento, Uhum. mas ele vai se transformar somente no condomínio a partir do momento que ele tiver as edificações construídas. Então, eu comprei um lote no condomínio. Hoje você pode utilizar essa Essa expressão. denominação, mas antigamente era errado você dizer Uhum. isso, porque as prefeituras permitiam fazer o fechamento dos acessos, mas se, por exemplo, o loteador ele não tivesse a expertise de, antes de vender qualquer lote ou qualquer unidade, de criar uma associação, criar um estatuto e vendesse um dos lotes, aquela única pessoa que comprou aquele lote, ela podia simplesmente falar assim, Criar não, eu não vou um. fazer parte dessa associação, eu não vou pagar a taxa de condomínio, eu não vou pagar a minha taxa de associação, Ah, entendi. entendeu? Então, assim, juridicamente, não tinha segurança os loteadores para fazer isso. Uhum. Hoje, com o advento dessa Da lei, já lei, tem. entendi. E do ponto de vista da segurança do negócio, assim, de. Porque na construção, na incorporação vai ter aquela questão de SPE, né? De sociedade de Sim, propósito específico, vai ter sim. aquela questão do. Quando você não pode utilizar o recurso de uma incorporação em outra, qual que é o nome que se dá mesmo? Esqueci o nome agora. Ah, Que sim. garante que. Quando você. É porque o que é que acontece? Quando você. Você sabe qual que é o termo que eu tô querendo dizer? Sim, eu sei, eu esqueci, foi o nome aqui. Aham. Mas quando você, Tem um instrumento legal que impede a incorporadora de utilizar o sim, recurso usar de um. recurso de um e outro. Isso. Quando você faz o processo de loteamento, que a gente ainda não chegou na parte do decreto e do RI, né? Uhum. Para eu estar explicando isso. A gente pode até entrar nisso aqui agora. Isso. Porque você falou assim que o cara pode comprar o lote na planta, né? Sim. E aí, quais são os instrumentos jurídicos ali que vai dar essa segurança para quem está comprando esse lote na planta, né? Sendo que, como você disse, o loteador ali, ele nem o dinheiro ainda tem, vamos dizer assim, Uhum. do restante Quando a do gente sai empreendimento. dessas licenças específicas que a gente estava falando, de drenagem, às vezes de uma represa, Uhum, uma rodovia federal que você tem que pedir o acesso para o DENIT, a estadual aqui em Goiás a gente pede para a Goinfra e uhum, por aí vai. Tem alguns lugares que a gente tem que fazer licenciamento no IFAM, que é uma região arqueológica que tem que ter algum estudo específico para isso. Por exemplo, legal. essa rodovia que vai de Abadia para Trindade, a 469, ela é Aham. tida como uma área de estudo arqueológico, Por quê? porque tinha a movimentação dos bois carreiros antigamente, e ali ficava depositado coisas da cultura daquela época. Uma Então, roda de uma é carroça, um trem isso, quebrado, um cavalo que morreu. isso mesmo. E aí o IFAM entra nessa questão, e aí a gente já Aí, foi se no. você for desenvolver um produto ali, aí tem que
ter autorização do IPHAN. Tem que ter autorização do IPHAN. Caraca, é Instituto Federal de Arqueologia, seria isso? Isso. Mas... E aí, quando a gente sai dessas leis específicas, em alguns municípios as câmaras votam para aprovação, que é algo inconstitucional. A Constituição, ela delimita que isso é aprovação simplesmente a prefeitura. A aprovação de loteamento é algo restritivo do prefeito. É poder exclusivo do prefeito. Só que tem algumas prefeituras que mandam para a Câmara. Só que as câmaras, o que elas fazem? Como tem a Câmara de Vereador e tem o prefeito, e ali fica aquela barganha de poder um para o outro ali, a Câmara falou assim, beleza, eu não posso aprovar o empreendimento, mas eu posso permitir. Ué? Então a Câmara foi lá e faz essa jogada de falar assim, eu não vou aprovar não, mas eu vou... Aí ela vai lá e faz uma lei, assim, não, fica permitida a instalação do empreendimento. E para piorar, os cartorários aceitaram isso, entendeu? Ué, que loucura. Então aí fica assim, aquele jogo de barganha. E o Ministério Público ali só assistindo essa farra do boi, falou assim, não, vamos ficar só de olho aqui, se não der problema a gente deixa do jeito que tá. Então a grande realidade é essa aí. Aí é mais uma burocracia que o cara mais tem que esperar, uma burocracia. E envolve custos também, principalmente quando você envolve cidade no interior, né? Tem alguns pedidos, algumas coisas, alguns favores, faz isso que pra mim que a gente resolve e nossa, vai, que né? loucura, velho. Aí beleza. E aí passou na Câmara de Vereadores, a gente vai para o ato restritivo do prefeito, que é o decreto de aprovação. Tem na 6766, fala sobre esse decreto. A gente, tanto com o decreto e tanto com todos esses outros passos que eu te falei concluídos, a gente vai para o registro de imóveis, que vai levar, de fato, a pasta para o registro. Hoje, quase que 100% dos cartórios estão solicitando duas pastas, que eles pegam uma pasta para eles e levam a outra para o Ministério Público. Mas é para o Ministério Público dar a bênção dele, né? Fala assim, não, tá tudo ok, pode registrar. Aí, assim, a gente consegue registrar. A gente vai ter um registro parcial. Junto com esse registro parcial, a gente vai ter um registro de calcionamento, que é o quê? É um instrumento de garantia que o loteador dá, dando lotes do empreendimento, em garantia de que ele vai executar as obras que foram exigidas. Por exemplo, sistema viário, sistema de drenagem pluvial, sistema de captação de água, de abastecimento público, sistema de energia, iluminação. Então, a gente define um quantitativo de lotes dentro do valor que a gente vai... Porque a gente já tem que ter uma prévia de valor com um cronograma de execução, que a gente pode instalar o empreendimento dentro de 2 anos, somado mais 2. A totalidade de 4 anos, que a 6766 permite. Feito isso, a gente consegue fazer a venda na planta, que você tinha falado. Né? Que aí a gente consegue, mesmo não tendo infraestrutura ainda, construção, não tendo sistema viário, a gente já consegue fazer a venda dos imóveis. Entendi. Show. E agora? Fala um pouco desse do livro aí. A gente tinha deixado algum assunto para trás? Não, né? Até aqui não. Não. Tá. Cara, eu trouxe esse livro aqui porque eu achei ele muito completo no que ele diz. Ele diz aqui sobre todos os pontos na área de loteamento. Fala sobre o REURB também, que a gente não falou sobre o REURB, né? O REURB, ele é para questões só municipais... de regularização. Regularização, né? Tem a ver com aquele outro que você falou lá, dessa lei de 2017? Essa aqui já é uma regularização fundiária, rural e urbana, né? O REURB está aqui dentro dela. Tá dentro dela. Dentro dessa lei. Só que o REURB, ele é específico para unidades, vamos dizer assim, para lotes e casas especificamente, ali, ou quadras. Não, ele pode ser para um empreendimento em questão. Vamos dizer, por exemplo, Altamira, no Pará, tem muito disso. Por quê? Da utilização dessa lei do REURB? Sim. Por quê? Porque ela é recente também, essa lei. Ela é recente. Geralmente, nessas cidades,
aparece aquelas questões de conurbação pontual, né? Que Abriu seria... um minério ali, abriu um garimpo ali, Aí, do aí o pessoal nada... vai lá e junta 10 mil pessoas naquela região ali e faz uma cidade, faz um vilarejo. E aí, Nossa. durante o tempo de De operação, de exploração. exploração daquilo ali, vai acontecendo aquela. Vamos dizer que ninguém é dono de ninguém. Mas quando sai de fato, que fala assim, não, parou, agora não tem mais. Acabou a exploração. Fica aquela população que vai se tornar uma população residente ali, que ela vai se tornar Porque permanente. durante esse período ela não é permanente, é um É transitória, né? transitória. Vem gente, sai gente. Isso. E aí, a hora que chega nesse momento, que a prefeitura fica com um problema na mão. Por quê? Porque aquela Nossa. região, ela não sofreu o processo de loteamento, que Não tinha que levou ter dado infraestrutura e tudo isso, a mais. contrapartida social. Aham. Então, assim, é, aí a prefeitura vem e usa o REURB, que é um dispositivo da lei que permite ela fazer essa adequação sem olhar nessa questão da contrapartida social diretamente. Por quê? Porque socialmente aquela população ela já está instalada naquela região. Nossa, cara, que loucura. Isso acontece muito no Brasil, tem muito empreendimento. Por exemplo, essas favelas no Rio de Janeiro. Isso aí todas elas acontecem isso. Então, essa lei do REURB, ela veio para sanar esses problemas aí Sim. de crescimento Só que desordenado, ela vamos tá dizer. engatilhando ainda, né? Engatinhando, porque, nossa, imagina deve ser complexo pra É caramba, uma né? demanda muito grande, sabe? E aí, como é que vem a parte de infraestrutura depois? Porque quando um loteamento ele é feito da forma correta ali, né? O próprio loteador que fica responsável pela parte de infraestrutura, né? O que que E acontece? no REURB, da onde que vem esses... A prefeitura, ela nesse sentido, ela assume uma responsabilidade que era do loteador de fato. Uhum, Que era ele tinha que ter colocado todo o sistema viário, todo o sistema de drenagem, iluminação pública, água. uhum. E isso Não foi tem acontecendo o quê? A torta e a revelia, né? revelia. E aí, com o advento do REURB, a prefeitura ela vai começar a ter alguma arrecadação, porque de fato, sem o loteamento, a prefeitura não tem arrecadação de TU e nem de PTU. Ah, meu Deus, ainda tem isso. Então, durante todo o Entendeu? período de exploração ali, A prefeitura não recebeu ninguém tá nada. pagando nada, nem É, IPTU, nem nada. isso. Só a luz, só a energia e a Isso. água. Essa é a grande realidade. Aham. Então, assim, aí a prefeitura, ela vem com esse advento de regularizar em contrapartida de receber. Quando ela Hum, começa a receber, que ela vai começar, através a dos recursos, estrutura. promover a infraestrutura necessária naquela região. Ah, entendi. E aí esse livro aí, ele trata disso tudo aí. Trata disso tudo. É um condomínio de lotes de Demetrios Emiliazzi. Ele é Uhum. um jurista muito respeitado no Brasil. Eu indico, super indico para quem quer aprofundar na área. É um pouco técnico, tá? Vai ser enjoativo, Aham. mas vai aprender muita coisa. E você já leu de cabo a rabo aí. Já, não, Várias vezes. que a gente tem que estar. Isso que é como uma Bíblia para a gente, tem que estar voltando ela direto, né? Para pontuar alguns itens, porque é muita coisa. É muito. Cada empreendimento ele tem um aspecto característico, né? Então, Aham. assim, a gente tem que estar sempre buscando e renovando o estudo, buscando novas fontes. Vou te dar um exemplo. A gente estava com um empreendimento, as pessoas vão até da região de Anápolis vão saber qual que é. Você indo de Goiânia para Anápolis, tem aquela última subida antes de chegar em Anápolis, tem um Uhum. empreendimento à direita Ah, ali, você falou, comentou. Reserva 153 da FR, nosso amigo Naldinho. Uhum. Eles estavam com um problema lá porque a lei 6766 ela fala assim que até 30% você pode 30% de quê? De de inclinação. declividade. Declividade. Você pode instalar seu empreendimento ali de boa. Não Uhum. precisa de fazer nada. Uhum. Aí vem a vacância, porque o novo Código Florestal fala que acima de 45% aquela área já vira APP automaticamente, que é uma Uhum. área de preservação ambiental. Sim. Então, até 30% você pode fazer o loteamento Pode tranquilo. fazer E a tranquilo. lei determina também que acima de 45 já vira área de proteção ambiental. Isso. Então fica Só essa. que aí fica a vacância de 30 a 45. O que que A acontece? 6766 ela não é clara
no que acontece nesses Nesse- 30 a nesse 45%. intervalo. Eu só falo o seguinte, salvo se você fizer obras estruturantes. O fritar dos ovos é isso que ela quer dizer, né? E então o pessoal estava preso, né, nesse empreendimento lá, porque tinha um prazo para atender o contrato com o proprietário e Uhum, para atender a demanda da SEMAD naquela época. uhum, E a saída que a gente encontrou foi o quê? Como o lote ele era muito escaído, ele estava ali em torno de 38% de declividade, uhum, a gente promoveu fazer uma patamarização uhum, do solo, que às vezes até pode servir para alguém que esteja acompanhando aí o uhum, nosso podcast. Que é simplesmente você pega algo declive e coloca ele nivelado. uhum, A gente teve um custo mais alto, porque a gente teve que fazer os muros de arrimo, né, na uhum. parte decaindo, mas a gente conseguiu resolver o problema. Mas aí vai ter lote que vai ficar no pé desse arrimo aí, vamos dizer assim. A gente colocou sempre as laterais dele, né? De Uhum. forma que a frente fica sempre saída para a rua. Ah, entendi. Mas aí foi uma solução que teve ali para Sim, que a gente, viabilizou o que a empreendimento. gente conseguiu viabilizar o empreendimento. Show. Deixa eu só ver aqui, acho que teve uns comentários aqui, ó. O Wellington comentou aqui. Esse é o melhor engenheiro do ramo de loteamentos. Um abraço, Ricardo. Um grande abraço, engenheiro Regis. O Andrei Salviano, seu irmão. Não, esse aí é o primo meu. Um abraço grande, engenheiro Ricardo. Pessoal marcando presença aí. E agora a questão, você falando do livro, eu lembrei de uma outra situação que foi a seguinte: você comentou da outra vez comigo que tinha muito pouco material nessa área, né? E que você estava pensando em escrever um livro. Sim. E o que que o seu livro vai complementar ou somar com esse livro aí? Qual que seria a ideia? Esse livro do Demetrius, ele é um livro mais técnico. Ele aborda muitas questões jurídicas, fundamentalismo doutrinário, da legislação. O meu objetivo com o nosso livro é ser algo mais prático, algo para Uhum. abrir mais novos, Colegas? não, esses novos colegas que vêm a surgir aí de como que é o rito, o Uhum. passo a passo. É lógico que vai ter coisas que não vai ter como a gente colocar, Uhum. porque são itens específicos, né? Mas Uhum. assim, no fritar dos ovos, Vai dar pelo menos um 90% a gente consegue 90%. colocar ali no livro para 90, explicar o rito 90% de ações práticas ali, né? isso, de De ações atuação prática. práticas. Porque igual eu te falei, a gente nota muito uma falta de conhecimento das prefeituras e Uhum. de padronização Sim. delas estar executando isso. Cada prefeitura faz do jeito que Cada quer. prefeitura faz do jeito que quer, porque não tem um manual, vamos dizer assim, Uhum. um manual de como que seguir isso aí. Então, seu A livro própria seria SEM, mais ou menos nessa ideia de se tornar um manual, vamos dizer assim, sim, a dos própria processos. SEMAD, que é a nossa Secretaria do Meio Ambiente Estadual, ela tinha que ter feito isso já na minha ideia, né? No meu Uhum. pensamento. Mas como ela não fez, a gente viu essa oportunidade aí, a gente vai estar desenvolvendo esse livro Já aí. começou a escrever já? Já criamos os tópicos deles, já promovemos quem que vai ser o cuidador de cada item já. A gente está aí Ah, vai com, ser vários autores, aí vamos cada ser, autor vai ficar responsável por por sim, um capítulo ali, vamos dizer cada assim. item específico vai ter advogado, engenheiro, arquiteto, Nossa, biólogo, que massa, vamos ter cara. O todo, livro vai ser top, hein? sim, tem até um juiz que já se dedicou para estar acompanhando a gente também, isso aí. Então Nossa, vai ficar massa, hein? o nosso objetivo não é financeiro com esse livro. O Aham. nosso objetivo é de ajudar mesmo a desvendar os ritos do loteamento, porque se a gente olhar de uma forma bem aberta, Aham. a gente ajudando o próximo, a gente se ajuda também, Sim, a né? sociedade desenvolve, né? Isso, a sociedade desenvolve e a gente vai conseguir promover um país melhor. Isso, o Caio Lobo que veio aqui também, que é o incorporador, né, que ele trata desse assunto, ele falou isso também, nesse sentido, né, que é muito melhor você, no caso dele, ele tá concorrendo com alguém capacitado, com construtoras, com profissionais ali, porque isso faz bem pro mercado inteiro Sim, ele e te, evita também aquela,
aquele leilão de preço, vamos dizer, né? Porque todo mundo é bom, vamos dizer, então o preço vai estar mais ou menos dentro do aceitável ali, Sim, né? Do justo, vamos dizer. e ele te força a ser melhor, A né? ser melhor E também. entregar algo melhor para a sociedade, né? Show. Aham. Massa Então, demais. acho que essa demanda aí que tá faltando, sabe? De ter até uma doutrinação com relação a isso. Hoje, a nível de Brasil, eu não conheço. A Uhum. gente já trabalhou em empreendimentos em Minas Gerais, em São Paulo. A gente não verifiquei esse tipo de doutrina para estar sendo seguida mesmo, né? Então, a Uhum. gente quer ajudar a facilitar esse trâmite, porque se a gente conseguir facilitar isso aí, a gente vai abrir a mente das pessoas, das nossas lideranças, prefeitos, secretários, porque na prática esse pessoal, eles fazem do jeito que eles imaginam, que é o Sim. certo, né? E a E é gente. muito cíclico também, né? Essa questão de órgão público. Todo 4 anos muda lá a galera, não tem E uma. aí entra um secretário que tem um pensamento, o outro já tem outro Outro, pensamento, e né? aí assim, você fica jogando o desenvolvimento do município nesses critérios. E eu acho que não é por aí. A gente tem que ter Sim, alguma base para que a gente consiga promover melhor o desenvolvimento das cidades, né? sim. Agora, só para finalizar, que já tá dando tempo, é... como é que fica o profissional nisso aí? Que você falou de retorno de não sei quantos anos. Como é que o cara ele vai receber? Que você falou que o cara acaba tendo que fazer um investimento, né? Mas tem alguma forma dele ter um, um ganho ali durante esse empreendimento? Tem. Geralmente, geralmente isso acontece só quando o empreendimento é um empreendimento de sucesso mesmo. Uhum, Igual você pode. Aqui em Goiás a gente tem a FGR, que é a diferencial, a Tropical Imóveis também, é uma empresa de grande renome aí. A gente está tendo aí agora a Urbs, que uhum, também está entrando no ramo. Temos a Andrade Gutierrez, que está aí também. uhum. Eu acho que a Queiroz Galvão também está entrando nessa Então, área, os mas são. profissionais envolvidos eles não são remunerados, não tem lá no orçamento previsto a hora do engenheiro, a Sim, hora do sim, sim. arquiteto, Não, tem. esses aí todos são remunerados. Não, é isso que eu tô falando, nesse sentido. Quem Eu não tô não. falando no sentido do loteador, eu tô falando no sentido do profissional que vai estar envolvido ali, os Não, esse engenheiros, os sim. arquitetos e O meu tal. caso específico é porque eu trabalho com o desenvolvimento do empreendimento e ganho com o Você desenvolvimento entra dele. como sócio, vamos dizer Né? assim, Mais só ou que você menos entra sentido. como serviço, vamos dizer. Isso, nesse sentido. Entendi, mas no caso do cara entrando ali, como é que funciona a remuneração desse Aí é de mercado normal mesmo. normal, entendi. Isso, é igual todas as E aí ele construtoras. vai estar recebendo ali durante todo o período Sim, do desenvolvimento imobiliário ali, é um aprovação e funcionário tal. normal. No Show. meu caso, eu tenho empreendimentos que eu atuo dessa forma, que eu Uhum. recebo durante o desenvolvimento, tem empreendimentos que eu recebo só quando o empreendimento é desenvolvido de fato, né? Ah, entendi. Então, assim, nesse tipo de empreendimento, eu sou um investidor, eu estou investindo Uhum. com o meu trabalho nele para Show. receber, né? E do ponto de vista de, aí sim, voltando então lá no início, nesse sentido de prestar serviço, também vai ter a demanda bastante ali, né? Muito, Porque muito grande. não. Vou te dar um exemplo. A gente ficou com um empreendimento parado em Trindade em torno de 6 meses aguardando liberação de profissional, especialista na área, que a gente não tinha. Não tinha. E Não qual que era tinha. esse profissional especificamente? Na parte de pavimentação. Pavimentação? Pavimentação e drenagem pluvial. Mas o que que era? Projeto? Acompanhamento de execução de obra. Ah, não tinha ninguém especialista nessa parte Não, de infraestrutura? não. Porque a Que grande maioria doido. dos engenheiros, eles pegam e vai o quê? Fazer casinha, vai fazer uma construção, alguma coisa do tipo. Eles Não não se procuram se especializa. especializar. Ele quer Entendi. especializar quando tem a demanda, mas a gente tem que ter especialista já para a demanda vir, né? Entendi. Saquei. Tem a Fernanda, ela é engenheira ambiental, veio aqui no terceiro episódio, terceiro ou quarto. Uhum. E ela tá ela trabalha com loteamento também, não sei se conhece a loteadora Nova Bairro. Não. Tem empreendimentos lá em Brasília, a maioria, pelo que ela falou. Uhum. E aí ela já trabalha, né, como engenheira ambiental e já atua mais na parte civil, né? Tá fazendo engenharia civil e ela vai se especializar nessa parte de infraestrutura, no Eu caso. sou especialista ambiental, né? Uhum, Justamente porque no loteamento, tudo que você envolve ele, você envolve o meio ambiente. uhum. Então, eu já fiz essa especialização.
E também tenho dentro da minha grade a área de urbanismo, para estar ajudando no desenvolvimento disso aí. Até o colega lá comentou, não sei se você vai concordar, que é a questão que quando se fala de projeto de casa unifamiliar ou incorporação imobiliária, a gente pensa muito no arquiteto, né? Como o denominador ali que faz tudo andar. Sim. Já na parte acho que era industrial, né? Que ele tinha falado naquele dia, né? Foi. A industrial é que o ambiental é que toca o barco ali, Isso, vamos dizer, né? é quando a empresa já está rodando, né? Aham, Então, hoje toda empresa que mexe com resíduos ou com industrialização, ela tem que ter o seu engenheiro ambiental ali, né? entendi. Então, inicia conosco, engenheiro civil, né, que faz o parcelamento do solo, desenvolvimento ali para fazer a base. E aí vem todos esses profissionais aí em cadeia, né, ajudando a fazer a coisa acontecer. Show de bola, deu nosso tempo aí. Agradeço Agradecido aí. por ter aceitado o convite em cima da hora, que foi em cima do laço. A prosa foi muito Tamo boa junto. aí, a conversa, muito técnica, muito conhecimento seu aí. É E isso. Também para agregar. a gente volta depois com o Elton Martins aqui pra gente fazer botar mais um aqui na Né? mesa. Pôr um fogo na lenha aí. É. Agradeço ao pessoal pela audiência, pela participação. Mais um episódio do Constru Talk, né, completado aqui. Muito grato a todos vocês. Até a próxima terça-feira às 8 horas. Deixar suas palavras finais aí, Ricardão. Agradecer a todos aí que estiveram com a gente nesse podcast. Um abraço aí. Show de bola. Valeu!